Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe mais esse dia e te conceda aquilo que anseia o teu coração. Estamos alegres pelo fato de poder estarmos na presença de Deus. É sempre maravilhoso, né? Estar na presença de Deus é maravilhoso. O salmista Davi, ele disse em um dos seus versículos, dizendo que mais vale um dia na presença do Senhor, nos teus átrios, na sua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar. Então você já parou para imaginar, né, que estar na presença de Deus é muito maravilhoso. E nenhum outro lugar, quando Davi falava sobre essa questão que mais vale um dia do que 1000 em qualquer outro lugar, ele estava querendo dizer o seguinte, que nenhum outro lugar da terra é tão maravilhoso, é tão satisfatório, é tão alegre, o quanto estar na presença de Deus. E parece até uma contradição, porque existem lugares maravilhosos na face da terra que você poderia estar. Mas a realidade é que você pode estar num lugar muito bom, mas se a presença de Deus não estiver com você, você está vazio. Você está incompleto. Você está oco, né? Então eu reafirmo o que Davi falou em seus salmos, que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, você possa guardar aí, né, essa palavra inicial. Nós vamos ler aqui uma palavra ainda, vamos meditar aqui, vamos fazer um momento aqui de reflexão e lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, pode deixar também os seus comentários, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão serem abençoadas através desse canal e com você não vai ser diferente. Vamos lá então, vamos ler a palavra de Deus, é a nossa bússola, tem para onde correr, e a gente pode falar de variados assuntos aqui nessa manhã, nós poderíamos falar de diversos assuntos, mas a bússola está aqui, ó. Ela é a nossa bússola, é ela que nos orienta. Mas eu queria saber se eu posso fazer tal coisa. Está aqui na Bíblia.
Posso fazer isso ou posso fazer aquilo. Está aqui na Bíblia, entendeu? E no mundo que nós estamos vivendo atualmente, com tantas coisas sendo ensinadas errado, é necessário que nós tenhamos um conhecimento, pelo menos básico, da palavra de Deus. Porque Jesus falou: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, o povo erra porque não conhece a palavra de Deus. Então vamos lá, eu quero ler aqui sobre uma fala de Jó, que ele diz assim no Jó 42, 5 e 6. Eu vou ler o 42 até o 6, capítulo 1 até o 6, porque o capítulo 42 de Jó é um capítulo crucial, né? Lembrando aqui que Jó foi um homem que foi provado, né? Que foi assim, Deus permitiu, né, que ele passasse por algumas situações, não para o provar, né? Porque essa palavra de provar, ela não se coloca aqui na situação de Jó, tendo em vista que Deus já estava dando testemunho de Jó para Satanás. No início do capítulo do livro de Jó, nós vemos um diálogo entre Deus e o diabo, aonde que Deus fala para o diabo a respeito de Jó, dizendo: viste meu servo Jó, homem temente, reto, e se desvia do mal, né? Então, Deus já sabia tudo isso a respeito de Jó. Mas o diabo achou que Jó era tudo isso, era fiel, temente, né? Se desviava do mal, porque Deus o havia abençoado com riquezas, abençoado com fazendas, com família grande, ampla. Então Deus provou para o diabo que Jó ele era fiel, independente da sua situação financeira. Aí fica uma pergunta para nós nessa manhã, diante desse pensamento, que é a seguinte: e nós? E eu? E você? Será que somos fiéis a Deus, temente a Deus, se desviando do mal em qualquer circunstância? Isso é um caso para nós pensar, né? É um assunto para nós refletir nessa manhã. Como que está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha vida de intimidade com Deus? Será que eu lembro de Deus
Apenas quando eu ganho alguma coisa, eu falo, muito obrigado, meu Deus. Quando acontece alguma coisa boa, quando uma porta se abre, quando eu recebo uma notícia boa e agradável, aí eu estou muito bem com Deus. Ou se eu me mantenho firme em um relacionamento sólido com Deus, também na dificuldade. Quando uma porta se fecha, quando a enfermidade entra no meu lar, quando eu recebo uma notícia ruim, quando eu não tenho um dinheiro no bolso, nem para comprar às vezes o alimento. Aí como que é que eu reajo? Qual é a minha reação diante também dessa situação? Diante desse problema que surgem. Então, fica aí uma pergunta para nós refletirmos. Então, Jó viveu essa situação. Mas a palavra que eu quero ler aqui, são 6 versículos que fala assim, olha, então 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele como disseste, quem é aquele como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E eu quero ficar, esse é maravilhoso, eu quero ficar aqui com o versículo de número 5, que diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, porém, mas agora os meus olhos te veem. Então, diante de tudo que Jó perdeu, veja bem que Jó tinha uma vida antes dessas tribulações, que era uma vida boa, seus 10 filhos, uma esposa, uma fazenda. Provavelmente Jó era o homem mais rico do Oriente da época, Mas de repente tudo mudou. Aí Jó perdeu a sua fazenda, sua riqueza, Perdeu os seus filhos, perdeu a companhia da sua esposa e, por último, perdeu a sua saúde, porque lhe surgiram úlceras pelo corpo
que a Bíblia fala que ele se coçava com caco de telha. E Jó perdeu tudo. Mas Jó permaneceu fiel, firme. Jó permaneceu. Então, e diante dessa situação, aí Jó, no capítulo 42, como eu já dizia, é o capítulo crucial. Por quê? Porque Jó entende a sua condição, entende de que ele não conhecia Deus a tanto quanto achava, né? Se arrepende, né? Deus trata com Jó, Deus restaura tudo que Jó perdera e lhe dá tudo em dobro. Mas até isso acontecer, Jó sofreu muito. E o que eu quero dizer aqui nessa manhã, irmãos? O que eu quero dizer é que o momento melhor para se conhecer a Deus é quando você está na dificuldade. Não é quando você está na bonança, quando você tem dinheiro no bolso, quando está tudo bem. Não. É quando você está em dificuldade. É quando você está com uma enfermidade, que você dobra o seu joelho e pede a misericórdia de Deus, a cura de Deus. É quando está faltando o alimento, que você pede para Deus entrar com a providência, porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da cura, Ele é o grande Deus que sara, o Jeová Rapá. Então, quando você está passando por situações como essa, que a porta está fechada do emprego, que você está passando por momentos de angústia, de tribulação, ou às vezes você está sendo perseguido, até mesmo, às vezes você está trabalhando, mas você está sendo perseguido no seu emprego, você está sendo perseguido até mesmo dentro de casa. Você está sendo perseguido, e por que não dizer, às vezes até na igreja. Aí, você precisa entender uma coisa nessa manhã. Deus está abrindo uma inscrição para você entrar na escola dele, na faculdade de Deus. Porque aí você começa então a ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque quando tudo vai bem, a gente não lembra muito de orar. Quando tudo está bem, a gente não lembra muito de jejuar. Levantar na madrugada para orar piorou. Porque está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas quando as coisas vão acontecendo, que ela começa a fugir do controle das suas mãos, que você já não tem o domínio da situação, e as coisas vão acontecendo, e você começa a se desesperar, você começa a ficar
atribulado, você começa a padecer necessidades, aí você começa a achar, começa a remir o seu tempo melhor, você começa a se organizar no tempo melhor, e aí você começa a achar então espaço, tempo para buscar a Deus em oração, para buscar a Deus em jejum, para buscar a Deus com a boca no pó, para buscar a Deus em oração. Aí você consegue achar tempo para ir na casa de Deus, né? Porque o homem é tão ocupado, o homem seu tempo é tão escasso que ele não consegue achar tempo para ir na casa de Deus. Você convida uma pessoa para ir para a igreja, ele fala: quando eu tiver um tempinho eu vou, quando eu tiver um tempinho eu vou com você na casa de Deus, e ele nunca acha esse tempinho, ele nunca acha um momento para ir à casa de Deus, adorá-lo, prestar louvor, prestar culto, porque ele está ocupado demais. Ele está ocupado demais. Então, Deus o matricula em sua faculdade. Aí ele começa a aprender, ele começa a andar com Deus, ele começa a viver com Deus, a louvar a Deus. E aí ele começa a sentir a alegria que eu disse no começo desse vídeo. Ele começa a experimentar o que Davi disse, que mais vale um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele começa então, esse homem sem tempo, essa mulher ocupadíssima demais, começa então a entender e compreender as coisas de Deus. Começa a entender. Como Deus trabalha. Começa a entender o poder da oração, o poder da comunhão com Deus. E aí ele começa a entender que quando o gás acaba ou está acabando, ele pode colocar a mão no bujão e orar, que Deus pode fazer o milagre, porque quando o homem não tem para onde correr, ele pode buscar a ajuda de Deus. Ele começa a entender que quando o alimento falta, ele pode dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, que Deus tem o poder de tocar no coração de alguém e trazer aquilo que ele necessita, prover de alguma forma aquilo que ele precisa. Então, o conselho aqui da palavra de Deus não é meu, quem sou eu para dar conselho? Da palavra de Deus, ela é nosso guia. Nós nos guiamos por ela. É que quando você estiver passando por situações, provas,
e tribulações, compreenda que Deus te matriculou na escola dele e Ele quer te ensinar alguma coisa. E entenda que Deus jamais vai te deixar sozinho na provação. Antes Ele vai passar contigo pelo meio das águas ou pelo meio do fogo. Mas Ele vai estar contigo. Então, você agradeça a Deus. É fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas não é impossível. Jó passou por tudo e ele falava, quando ele perdeu todas as suas coisas, né? Quando ele perdeu sua riqueza, quando ele perdeu os seus filhos, quando ele perdeu tudo, né? Tudo. Então ele disse, nu saí do ventre, né, da minha mãe. Estou tentando achar aqui o versículo, né, em que ele disse, nu saída do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Bendito, Deus deu e Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Então Jó reconheceu Deus. Eu não achei aqui o versículo. Jó reconheceu o Senhor diante de todas as suas perdas. Em tudo, a Bíblia vai falar, em tudo Jó não pecou contra Deus. E aí no capítulo 42 que nós lemos, nós vemos a confissão aqui de Jó diante de Deus, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Mas o versículo 5 fala, antes eu te conhecia de ouvir. Porque essa é a realidade, irmão. Quando você não passa por situações difíceis, você tem uma experiência só de ouvir o que os outros falam. Mas quando você passa na situação, aí você adquire experiência. Aí você não vive do testemunho dos outros. Deus quer que você viva o seu próprio testemunho. Seu próprio testemunho. Então que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus possa te aprovar nessa faculdade que você está passando. Você pode estar passando por alguma situação terrível agora, alguma perda, alguma doença incurável, uma enfermidade que atacou seu lar,
a porta de emprego fechada. E você talvez está vivendo um momento de desespero porque você já recorreu a algum amigo, algum parente, algum conhecido, até mesmo a algum político, mas ninguém te ajudou. Mas Deus está falando, eu estou aqui, né? Estou aqui, né? Eu quero me revelar a você. Quero que você me conheça não de ouvir falar, mas de ver, de sentir, de tocar. E aí as coisas vão acontecer na tua vida, né? As coisas vão acontecer. E sua situação, o seu cativeiro vai virar, né? O capítulo 42 é isso. Versículo 10 diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro de tudo que antes possuíra. Então, que Deus te dê graça para você entender essa palavra e entender o momento que você está passando. O momento que você está passando não é para a morte, é para glorificação do nome do Senhor. Que Deus te dê muita graça para você passar todos os momentos difíceis e alcançar em Deus a sua vitória. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te proteja e lhe dê um excelente dia, em nome de Jesus.